Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou gravar o vídeo com a humanização então desse desenho. Eu vou fazer a mistura das técnicas de hidrocor com aquarela e vou mostrando para vocês então o que eu vou usando, tá? Vou falando as cores e vou falando quando eu tô mudando de técnica, tá? Então a minha primeira dúvida era se eu usava a hidrocor no piso, né, no caso da grama, ou se eu usava a aquarela. Então eu vou usar a hidrocor, eu resolvi usar a hidrocor. Eu não sei se a minha hidrocor vai durar, mas aí depois eu completo então com a técnica de aquarela, se for preciso. Aí então eu fiz uma lista aqui das cores que eu tenho para fazer. Eu só tenho 2 verdes agora que funcionam, não tenho muitas opções, então vou fazer com esse verde claro, que é o verde maçã, e vou começar fazendo então a parte da representação do piso. Aqui dessa grama. Então deixa eu arrumar aqui então a minha câmera. Vamos ver se vai dar certo. Então essa daqui é a minha verde maçã. Ela tá um pouco suja, então a ponta aqui tá um pouquinho suja. Vai ficar um pouquinho borrada. E aqui nessas laterais também ela vai ficar bem borrada, porque a gente sempre no início e no fim dessa representação ela sempre fica borrada. Mas depois a gente pode fazer alguma representação ali com outra, com o lápis. Olha, tô vendo que ela já não vai ficar muito boa, então a minha opção nesse caso aqui é passar depois um lápis por cima para ver o que vai acontecer. Não vai dar para continuar com ela. Vou ter que fazer então com o meu lápis aqui. Vou pegar esse lápis aqui que é o aquarelável da Faber-Castell, que é o 0,71. É o mais fraquinho que eu tenho. Vai ficar um pouco diferente então essa parte aqui de grama do restante, né? Por causa que eu apliquei então eu apliquei a minha hidrocor, né? E não deu certo. Vou tentar aplicar mais. Uma coisa que eu posso tentar fazer é colocar um pouquinho de álcool. Vou pegar um álcool, então. Peguei um pouquinho de álcool, então vamos ver se adianta eu colocar o álcool nessa canetinha aqui, vou botar só na ponta. Vamos ver se ela reage um pouquinho. Vou botar mais um pouco. Se a gente coloca dentro, ela reage bem, tá? Então dentro é bem tranquilo, dá bem pra colocar, ó. Na ponta aqui já melhorou bastante. Então eu escolhi fazer na horizontal. Eu tenho que fazer tudo na horizontal, porque senão vai acabar ficando feio a minha textura aqui. O bom era se eu tivesse com uma cor bem
sólida, né, aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo colocar um pouquinho dentro. Só pra vocês verem os perrengues que a gente passa com essas canetinhas. Ó, já tá bem usada. Eu já coloquei álcool outras vezes. Vou tentar usar um pouco desse álcool aqui pra tentar virar. Vamos ver o que acontece aqui. Se ela melhora um pouquinho ou não. Ó, deu uma melhorada, não sei quanto tempo vai durar isso. Ó, o álcool dá um upgrade aqui na representação. Fica bem bom. A ideia é que a gente sempre faça essa representação aqui, ó, o contorno e depois vai fazendo. Vou ter que ser rápida aqui para o álcool não secar e não acabar minha canetinha de novo. Ó, já tá secando. Depois essas partes que sobrarem aqui, vou pintar o mais grosso. Eu posso pintar com o lápis. Se for com a canetinha também não vai ter problema, porque se ficar com outra tonalidade aqui no meio das pedras, ele vai dar uma disfarçada, né? Porque vai interromper a cor em alguns momentos. E as minhas canetinhas estão todas fracas, eu não tenho onde comprar aqui. É bem difícil encontrar aqui na cidade que eu tô, então não tem como mesmo. Só se eu fosse encomendar, daí para chegar já vai acabar a quarentena, né? Então vou me virar assim com as... Vamos botar mais um alquinho aqui. Vamos ver se... Virar bastante álcool. Depois que a gente faz isso, a canetinha acaba de vez, então depois eu não vou poder nem usar ela outras oportunidades, que ele vai tirar toda a tinta, todo o restinho de tinta que eu tenho mesmo. É como recortar pasta de dente, ele não vai sobrar nada. Eu coloquei uma folha embaixo para não manchar tanto a minha mesa aqui.
Então não esqueçam, porque essas canetinhas elas passam bastante, principalmente se vocês forem usar elas aqui no sulfite. Pode ver que ela já ficou bem mais clara nessa lateral aqui, já não tá saindo mais verde, quase nenhum. Vou passar de novo por cima pra ver se fica um pouquinho mais de verde. Passar assim algumas partes, pra deixar mais escuro. Deixar uma tonalidade diferente. Então ficou assim. Esse verde aqui já era. Então não vou poder mais usar. Vou passar de novo, então, por cima esse 0,71 aqui. Ele é bem fraquinho. Mas vai dar mais uma texturazinha assim dentro da minha representação. Deixa eu ver se eu consigo passar mais alguma coisa aqui no meio. Aproveitar mais um pouquinho de tinta que ainda tem aqui. Onde ficar muito marcado, depois eu vou ter que passar bastante o lápis para ver se eu consigo disfarçar um pouco essa cor, né? Tô apertando bastante o lápis aqui para ele dar bastante textura aqui no meio. Nessa minha grama. Pode ver que eu passei o lápis num sentido e a canetinha no outro, também vai ficar mais texturizada essa grama que eu tô fazendo aqui. Eu não me importo muito se as coisas vão saindo assim das linhas. Tem gente que se importa bastante, então... tentar fazer aqui uma transição melhor entre essas cores. E o ideal é que a gente tivesse a caneta, né? Então, como não tem, vai assim mesmo. Depois, para corrigir o que ficar no meio ali, eu posso usar o lápis branco. Ele me resolve alguns problemas, né? Obviamente que não tudo,
Vamos ver se esse mais escuro aqui ele deixa um pouquinho mais do tom que eu tinha. E se eu passar a canetinha, ele vai umedecer o aquarela e também vai dar tom, né? Um pouquinho de cor aqui. Porque o aquarela, ele reage, né, com o líquido, então, mesmo sendo álcool que eu tenho na minha canetinha, ele vai reagir um pouco aqui. Vamos ver se... Pronto, vou deixar assim essa parte. Vamos só finalizar mais essa aqui. Vou fazer então esse piso aqui. E agora eu fico olhando aqui e fico querendo arrumar, mas não adianta, isso aqui vai ser difícil de arrumar. Então, eu vou fazer essa parte aqui. Eu vou usar o ocre, então, pra fazer a minha representação. Ele é bem escuro no início, mas depois ele vai clareando. Agora eu vou pegar, como eu já fiz tudo aqui, então eu vou pegar como se fosse algumas delas e vou passar assim, mais escuro, pra ficar como se eu tivesse mesmo madeiras, né? Aqui algumas delas, ó. Isso aqui só com uma canetinha a gente já consegue fazer. Depois eu posso passar aqui o meu lápis, o ocre, pra clarear um pouco as partes que eu ainda quiser clarear.
Posso dar mais uma clareada aqui. Ele vai corrigir um pouco que fica muito forte também. Fica um efeito interessante. Mas eu posso pegar uma marrom aqui para fazer mais algumas divisórias de madeira que eu quiser com outro tom diferente, né? Um tomzinho intermediário aqui. Vai puxando, olha, o que der, a gente vai colocando aqui, então. Posso usar o branco novamente. O branco é sempre bom para fazer algumas linhas assim, eu prefiro usar ele sempre. Posso pegar uma caneta nanquim, então, fazer algumas linhas aqui, escurecer elas. Essas divisórias que eu mesmo criei aqui, depois eu posso escurecer elas. Peguei uma caneta bem fraquinha, em princípio é 02, né, com a ponta bem fina, para que se eu me arrepender, depois eu tenho como reverter isso com o ocre ou mesmo com o marrom, né. Eu posso desfazer essa minha pintura praticamente, eu pintando por cima, e aí eu consigo melhorar essa representação, se eu achar que deu errado, tá? Se eu quisesse colocar alguma coisa aqui em cima, eu teria que ter previsto antes, então agora não tem como fazer isso, né? Porque eu já tenho essa representação do piso bem marcado aqui. Pra piscina eu não tenho nenhum azul legal, então pra representação dela, então eu vou fazer com aquarela, não tenho como usar nenhum hidrocor. Eu gostava bastante do azul sombra, só que eu não tenho mais esse azul, então eu vou usar esse azul aqui, que é o mais fraquinho que eu tenho, é o 047, o hidrocor. Eu vou pintar todos no mesmo sentido aqui primeiro. E depois eu posso pintar diferentes sentidos aqui pra fazer uma textura diferente. Isso aqui tem que ser devagarinho, né? Eu confesso que eu canso bastante de pintar tudo no mesmo sentido, mas fica mais harmônico a representação, mas realmente cansa de fazer isso, a gente já vai logo querendo fazer a representação em outro sentido, né? Mas tem que sempre seguir o que a gente iniciou. Também é menos cansativo sempre fazer em ângulo, assim. O reto, às vezes, ele deixa muita margem para erros, né? Pra gente visualizar que tem coisas erradas aqui, então a gente tem sempre que cuidar. O interessante é que a gente coloque o lápis aqui quase que nem levante mais, para ele não ficar muito marcado quando a gente voltar a representação, porque, tipo, essa ponta que eu tô usando, ela já tá gasta e ela vai dar essa mesma textura em toda a piscina. Mas se eu for levantar e virar o lápis, ele vai pegar uma ponta que não tá gasta ainda
e vai fazer uma representação bem diferente daí. Por isso que eu tenho que cuidar da minha representação. Eu vou colocar então aqui mais uma parte mais escura. Então agora eu já vou começar a escurecer, que é essa sombra que eu vou usar na minha piscina é aqui, nessa lateral. Nessa parte onde eu fiz a representação do meu ladrilho, eu vou escurecer. Degrau, escurecer também. O degrau sempre a gente tem que escurecer, tá? Então, sempre tem que fazer a representação dele mais escura para representar esse desnível que eu tenho aqui na minha piscina. Nesse outro lado aqui eu vou escurecer também. Na verdade, isso aqui não seria muito sombra, mas seria mais para representar a minha textura de ladrilho, né, que eu tenho aqui na minha piscina, tá? Ó, já mudei o sentido, cuidar bastante. Nesse caso tá disfarçado por causa do ladrilho, mas tem que sempre cuidar bastante aqui. Fazer um pouquinho de sombra nessa lateral. Posso aplicar um pouquinho de sombra aqui nessas cadeiras, ó. Também para representar que elas estão acima do nível da piscina aqui. Não precisa seguir 100% essa questão das sombras. A gente pode fazer alguns efeitos assim, não tem problema nenhum, tá? Não é super errado, coisa assim. Então, se ficar legal, a gente pode seguir. Vou puxar algumas linhas assim, para representar essas minhas texturas aqui. Bem escuro aqui na beira. Quanto mais escuro, mais pra cima parece que é. Vou pegar um cinza claro. Deixa eu ver se eu acho aqui o CG3. Então, é o cinza que eu vou pegar pra usar aqui nessa lateral. Não parece cinza claro, mas ele vai clarear um pouquinho depois. Nessa minha borda. Depois que secar, então ele vai ficar um pouquinho mais claro. E eu vou poder melhorar aqui minha representação. Eu sempre vou voltando assim com a cor, né? Nunca dou por encerrado uma cor. Se eu acho que eu tenho que melhorar aqui, eu vou voltando com ela. Vamos ver se eu... Aqui, acho que não vai dar. Vamos ver se eu... O meu branco... Queria botar bem branco aqui
Não é muito fácil de dar esse efeito bem branco aqui. Na minha piscina. Ele vai escurecer. O branco ele vai escurecendo com o tempo aqui. Ele não é uma coisa que já vai ficar branca de primeira, tá? Também ajuda se eu pegar o meu lápis branco e molhar aqui na água. Vamos ver. Esperar ele molhar a ponta, umedecer bastante. Vou passar aqui, fazer esses efeitos aqui na minha água. Como eu tô trabalhando com aquarela embaixo, ele vai misturar um pouquinho do azul, não tenho o que fazer. Vou deixar secar mais um pouquinho aqui. O bom é que ele pega bastante até na mão da gente e não pega no desenho, né? Quando a gente precisa. Vamos ver se eu consigo de novo com o branco. Meu branco também não tá muito bom, o de hidrocor, então por isso ele não vai pegar muito. Posso fazer assim um contorninho também. Para representar que eu tenho água aqui. Onde que tá saindo a minha tinta? Agora eu vou pegar um cinza clarinho pra fazer isso aqui. Vou fazer de aquarela também. Eu posso usar bastante o branco aqui pra corrigir algumas coisas que eu tenho e que eu acho que não estejam boas aqui. Enquanto eu espero secar essa borda pra depois eu fazer mais uma representação ali mais detalhada, né, dessas bordas aqui, que o que eu queria fazer é como se tivesse ladrilho na borda também mais escuro. Então eu vou usar aqui um pouquinho, vou pintar o cinza mais ou menos onde pegou o verde aqui em todas essas peças, de forma bem irregular, porque eu não tenho regularidade nesse tipo de representação aqui de pedras, né? Então não tem problema, não precisa ficar regular.
Pronto aqui. Eu vou pegar o meu cinza de novo aqui agora para fazer a representação como se fosse alguns ladrilhos. Não sei se isso vai dar certo, então eu vou pegar meu nanquim já. Pegar um nanquim um pouquinho mais grosso, pegar o 03 aqui e vou passando aqui umas divisóriazinhas. Como é muito pequena essa área aqui, talvez eu tenha que fazer isso com o lápis, então talvez não dê pra eu fazer com o hidrocor. Vamos ver. Fazendo aqui bem aleatório, aqui sem medir tamanho, nada. Só tentando deixar esses espaços um pouco parecidos aqui. Não tem problema se não ficar. Eu acho que essa questão de não trazer uma coisa tão perfeita pro desenho, eu acho que é interessante. Então tem muita gente que discorda disso, acha que tem que ser assim tudo bem certinho. Eu acho que não, tá? Então, por isso que eu tô fazendo aqui assim, sem régua, sem nada e sem medir, né? Essas distâncias. Fiz em todos, então vou escolher alguns para clarear. Eu tenho 2 lápis brancos, um tava com a ponta molhada, então eu vou usar o outro, que é melhor aqui para eu dar uma clareada. Então, se vocês escolherem um cinza mais escuro, talvez só precise dar uma clareada, né? Vamos ver se nesse meu aqui fica bom, só clareando. Algumas peças aqui, como se fossem uns ladrilhos com cor diferente, né? Que foi usado aqui na borda. Um daqui que eu fiz... Ah, quebrou minha ponta. Vamos passar pro outro. Eu gosto bastante do efeito do lápis branco. Pra mim é o coringa aqui dessa caixa de lápis. Ele ajeita qualquer coisa que a gente faça errado aqui. Ele vai dando um jeito, vai remendando aí tudo que a gente pode fazer. Aí vocês podem ver que ele tá ficando assim um pouquinho mais claro, ó. Aí ele vai ajudar a dar essa aparência mais realista, né? Porque nenhuma dessas peças é igual, na verdade. Por mais que eles tentem fazer nas empresas, a gente não tem. Então, a representação totalmente igual. Principalmente quando a gente trabalha com madeira. Então, na representação aqui de humanização, né? A madeira nunca ela tem uma tonalidade igual, por isso a gente vai usando esses outros lápis. Pra clarear, escurecer o que a gente quiser.
Então, aqui deu um efeito bem interessante, já na borda da minha piscina. Então, já usei ele. Eu acho que eu vou usar um pouquinho de cinza aqui. Eu vou usar uma canetinha que não é aqui das hidrocores, é essa Prismacolor, tá? Essa Prismacolor, ela é bem clarinha. Ela vai ficar bem clarinha a minha representação aqui depois desse piso. Ela tem uma ponta bem grossa, não é muito fácil de trabalhar com ela também. As pontas dos marcadores, geralmente, elas tem esse caráter, assim, diferente, mais achatado, né? Para que a gente possa fazer, assim, para que a gente possa fazer alguns detalhamentos, né? Nos nossos desenhos e tal. Eu vou fazer algumas partes aqui mais escuras, para representar esse piso aqui. Ele é mais escuro, depois eu posso pegar o maravilhoso branco e consertar tudo o que eu quiser, né? Que ele vai consertar com certeza. Ele já fica bem escuro no início e depois ele vai clareando, tá? Então, esse aqui é guarda-sol, eu vou pintar bem colorido. Vou pintar com aquarela. Pintar nessas cores aqui. Vou pegar um azul também. Eu gosto bastante de verde, então pra mim tem que ter um verde. Vou colocar aqui vermelho, bem onde eu pintei errado ali. E vou alternando aqui as cores. Eu prefiro o verde do lado de amarelo e vermelho. Vamos ver aqui um azulzinho. Vou pegar meu lápis branco aqui, ainda não secou, mas já posso ir dando uma clareada no que eu acho que já ficou muito escuro. Então, já vou pegar eles aqui e vou clarear. Aqui depois eu vou arrumar com um verde daí. Também não acho que seja horrível se ficar assim, né? Pra mim não tem problema nenhum. Vou pegar o preto aqui pra fazer alguns detalhes aqui no fim. Aqui esse piso eu fiz ele todo torto, que não precisava talvez ter feito assim tão torto. Poderia ter usado a régua, né? Mas a preguiça é maior, então ficou assim muito torto. Nada que a gente não possa ajeitar aqui depois. Então vai ficar assim.
Vou usar esse verde mais escuro aqui, então em toda a volta. Como se fosse um outro tipo de grama que eu tô usando. Então, vou representar aqui. Com uma cor mais escura. E aqui, ó, eu consigo fazer o meu arremate ali e melhorar a representação que eu tinha antes, né? Que eu atravessava, então, tudo aqui pra essa parte. Não tava tão legal. Pois se eu não gostar da textura que ela ficou, eu tenho que pintar no outro sentido pra melhorar um pouquinho essa textura, né? Então, isso é uma coisa que a gente consegue consertar. Só que dói o braço de tanto pintar aqui. Vou ter um papel por baixo pra pegando o que tá atravessando aqui. Vou fazer essa finalização feia aqui mesmo. Vou começar o outro lado. Algumas coisas que a gente faz, a gente não consegue corrigir, mas com o tempo a gente vai aprendendo a corrigir o máximo que dá dessas partes que ficaram erradas no desenho, então a gente não precisa se preocupar muito. Tô em dúvida ainda se eu vou passar a água aqui, então vocês não precisam passar água sempre que vocês vão usar o aquarela, né? Porque às vezes tem partes que não tem necessidade, né? A gente pode ter gostado aqui da textura e usar ela. Então, vou testar aqui pra ver o que eu acho. Se eu uso ou não o meu... Eu acho que ele vai ficar bem... Ele vai até ficar meio parecido com esse aqui, ó. Não sei se vai valer a pena. Acho que eu vou fazer a representação. Vou passar a água aqui, seja o que Deus quiser. Então, é bem comum a gente ficar com essas dúvidas. Mas também é só um teste, né? Então não tem problema. E essa água aqui, no caso, ele vai deixar mais viva essa cor desse verde, né? Acho que vai ser interessante esse efeito aqui.
senão não precisa passar muita água. Nesse caso eu não quero que ele se dissolva tanto, então eu não vou passar tanta água assim. Onde tem mais concentração aqui do lápis, eu posso passar mais água para ele dissolver e não ficar essa textura dessa pintura, né, da ponta do lápis. Então, a água é uma forma de desfazer isso, né, ela dissolve essas linhas. Porém, se a gente aperta muito o lápis, ele fica marcado. Não tem água que dissolva, mesmo se a gente colocar bastante, então tem que cuidar um pouquinho. Ó, então, aqui que minha pintura tá mais espaçada, é mais difícil de eu fazer a representação, então, e deixar mais uniforme a pintura, né? Então, às vezes não tem como fazer isso. Eu vou passar aqui por uma árvore também. Não tem problema. Então, vou ver o que eu vou representar aqui agora. Vamos fazer as árvores. Vou representar uma rosa. Agora eu tenho que esperar secar aqui, então vou fazer essa rosa aqui. Nesse caso, o aquarela ele pode deixar bem claro assim. Então, a sombra eu vou fazer para esse lado aqui, seguindo um pouco a piscina. O sol tá vindo dessa posição, então eu vou fazer para cá uma sombra. Não é muito interessante pintar todas as árvores da mesma cor aqui, então dá pra gente fazer uma variação, só que uma tem que ser mais destacada, né? Aí eu posso usar elas todas iguais, mas mais fracas as outras, ou posso usar uma rosa e as outras duas eu posso usar verde daí, pra não ficar tão destacado assim. Vou pegar aqui. Vou fazer mais clarinhos, como eu tava usando verde. Primeiro eu vou fazer as árvores verdes aqui. Vou passar água nelas. Vou passar aqui com a pontinha desse lápis aqui, vou fazer os pontilhados. Como tá bem escuro o meu piso aqui, eu posso até usar uma cor mais escura se eu tiver. No caso, eu não vou ter aqui. Se eu tivesse um verde mais escuro para usar, eu poderia usar, né? Então, eu posso tentar deixar mais escuro assim, com esse meu pontilhado mesmo. Vou fazer uma diferença entre a árvore, né, e esse piso, tá? Vou lavar bem aqui o meu pincel para agora usar para agora fazer o uso da aquarela aqui no rosa. Então,
primeiro nessa parte mais clara e depois nessa mais escura. E agora eu vou pontilhar ali também com o meu lápis mais escuro aqui. Esse pontilhado é para dar uma textura, então sempre ali na vegetação que a gente tá fazendo. E ele vai dar essa ideia de que é bem volumosa a copa dessa árvore, né? Então essa é a função dela. Aqui vou usar as 3 amarelas com amarelo com laranjado e marrom. Lava bem o pincel. Molhei um pouco, já vou lá. Pra minha representação. Vai deixar mais uniforme, então, essa pintura aqui. Posso usar um cinza pra fazer aqui a sombra da minha árvore. Assim, cinzinha. Aqui tô passando a caneta por cima da tinta molhada, então ela não fica muito boa. Vou usar aqui também o cinza. Essa aqui é uma caneta que tem uma ponta mais fina também, é boa de usar. Vou fazer aqui mais uma parte mais escurinha aqui na minha árvore. Vou deixar ali verdinho mesmo. Essa daqui grande. Essas outras que eu vou usar a mesma cor, eu vou pensar um pouco o que eu vou usar naquelas ali. Então, acho que nessa eu vou usar um amarelão com um pouco de marrom ali e as outras 2 verdes, para não ser muito colorido aqui meu desenho. Amarelo, um pouco de laranja. E daí nessa eu vou usar o marrom. Cadê o marrom? Esse aqui. Marrom posso só pontilhar depois também, não tem problema, né?
Depois que eu for usar o lápis com a ponta molhada, assim, eu tenho que cuidar um pouco, porque ele fica bem forte. O bom é esperar um pouquinho pra usar, não usar ele direto agora. Fazer esses outros dois aqui. Verdes. Verdinho escuro. Pode ver que essa daqui não tem muito mistério, né, pra usar. Lavo bem o pincel, então, vou lavar ele. Vou passar água. Vou passar isso aqui. O meu marrom tá com a ponta um pouco. Vou passar ele aqui. Acho que eu vou usar o meu ocre. Deixa eu ver que cor é essa aqui. Marrom. Caramelo não. Deixa eu achar o ocre pra fazer esses bancos de madeira também. Vou usar um pouquinho mais de madeira. Perdi o meu ocre na minha mesa. Aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Nesse aqui eu fiz um cinza um pouquinho mais claro. Não, acho que eu vou fazer a mesma coisa, porque senão vai ficar muita misturança. Então, eu vou usar esse aqui. Deixa eu secar para depois eu ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma sombra aqui nesses guarda-sóis. Tô usando o preto aqui para fazer essa sombra. Pode ser o marrom, pode se usar também o marrom, né, se quiser. Vou pegar o cinza aqui. Ai, aqui tá meio úmido ainda, mas eu vou fazer aqui já a sombra desses. Depois eu tenho que passar de novo, porque esse daqui ele tá úmido. Então eu tenho que finalizar melhor. Preciso fazer sombra aqui também, então tudo que eu tô acima do meu piso eu tenho sombra, né? Então aqui também. Esse aqui a sombra tá na frente.
Essas últimas aqui eu vou fazer com rosa clarinho. Como se fossem flores, né? Aqui na borda. Já um pouquinho de rosa escuro aqui pra botar nessas laterais. Se quiser, nem preciso colocar aquarela aqui. Vou colocar água, né, nesse aquarela. Então, vou dar mais uma finalizada aqui nesse meu piso. Fica bem marcado. Vou pegar essa caneta aqui, fazer uma sombrinha aqui nessas florezinhas. E deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Eu acho que eu posso fazer esse mesmo tipo de representação aqui. E depois fazer de madeira essa mesa. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer com essa caneta aqui. Aqui eu não preciso aplicar a mesma sombra, porque tecnicamente isso aqui, ele tá coberto, né? Então, imaginando que ele esteja coberto, ele não teria uma sombra. Eu posso fazer sombra, se eu quiser, na frente aqui. Mas é melhor não arriscar muito, já tá dando as coisas muito certas por muito tempo, então, melhor não arriscar. Aqui é interessante que seja feito também um quadriculado de piso. Eu vou pegar um esquadro então para fazer essa representação. Deixa eu só ver onde é que eu botei o esquadro. Aqui. Então eu posso fazer um piso mais regular aqui, né? Não precisa ser tão irregular quanto esse que eu fiz aqui. Não ficou uma coisa lá muito correta. Vou finalizar bem forte aqui.
Aqui tá. Minha caneta tá falhando, então não tô conseguindo fazer aqui. Não é assim mesmo. Tá ok. Fazer um. Então aqui eu tô deixando mais forte alguns. Depois ele vai clareando um pouquinho. Dá pra fazer esse branquinho aqui nesses outros, né? Que eu não vou usar o mais escuro, então eu já posso clarear eles. Aqui sempre eu passando o branco, é maravilhoso, ele vai corrigindo tudo que deu errado. Fazendo aqui. Vou fazer de marrom, então, a mesma coisa. Esse ocre aqui, a mesa. Então, ela é uma mesa de madeira. E as minhas cadeiras também são cadeiras de madeira. Sempre que eu passo esse ocre, eu passo esse caramelo, porque eu adoro ele, dá um efeito muito interessante no nosso desenho. Às vezes ele não aparece tanto assim, mas às vezes ele dá um efeito bem bacana. O branco também, aqui pra dividir a cadeira, ó, aqui, pra marcar onde finaliza a cadeira, é muito bom, tá? Nesse caso aqui eu posso ter a minha representação, então, de madeira. Aqui tá falhando essa caneta. Posso ter assim os veios da madeira, né? Posso fazer um lado mais, um outro mais marcado. Aqui. Nesse caso, vou usar mais um pouco de sombra aqui, que eu gosto de sombra. Então, vou usar sombra aqui nessa minha mesa. E tá finalizado o meu desenho, a princípio. Deixa eu fazer mais alguns detalhes aqui com sombras. Vamos escurecer mais essas sombras.
quanto mais detalhado for o desenho, né, mais tempo a gente ficar em cima, é óbvio que ele vai ficar melhor, mas também a gente não precisa tomar tanto tempo em uma representação só, né? Com o tempo a gente vai melhorando, assim, o nosso repertório ali de cores e tal. E aí não precisa fazer tanta experimentação, né? Isso ajuda bastante a finalizar os desenhos mais rápido. Vou fazer uma sombrinha aqui com a representação de nanquim mesmo. Porque como tá bem escura essa grama, ele não pegou o cinza. Então vou fazer assim, tramando mesmo a minha sombra. Tá? A única que passa por cima é essa do meio, que ela é a maior. Aqui também eu não consegui representar, então vou fazer assim na minha sombra. A minha água até que ficou interessante, eu passando as cores ali. Fazer um cinzinho aqui nessas cadeiras. Não precisa ser tudo igual, porque elas nunca são iguais, né? Então, não vamos fazer isso. Aqui vou dar uma melhorada, então, no meu... Passar mais um branco aqui nessas partes que ficaram muito... Opa! Nas partes que ficaram muito borradas. Não gosto aqui que fique tão borrado, então eu vou melhorando aqui com... Não ficar muito artificial, vou melhorando um pouquinho com o branco. Aqui. Aí ele vai dissolvendo um pouquinho essa marcação bem forte que fica. Se quiser, posso passar assim, linhas assim. Vai representar que esse piso é bem brilhoso. Ao contrário desse aqui. Ó, o meu papel, como ele é hidrocor, como ele é misturado, né? Então ele ficou assim. Claro que a gente não tem uma representação muito boa de grama. Então eu vou tentar dar mais uma pintadinha aqui nessa grama para ver se eu consigo uma textura melhor. Mas é difícil que eu vá conseguir, então vocês que têm a canetinha nova, vai ficar bem legal a representação do piso, assim, com a caneta. Mas se ela não tá tão nova, então tem que cuidar. Vou molhar esse mais forte aqui pra fazer esses meus... A representação desses meus coqueiros aqui. Dessas palmeiras que eu tinha deixado pra trás. Depois eu passo preto, assim, em alguma parte. O certo seria estar bem apontado esse lápis para eu conseguir fazer bem certinho aqui.
Aqui. Eu posso fazer isso e depois eu passo o nanquim quando ele secar para definir bem essas linhas aqui. Aqui também. Quando ele é bem pequenininho assim, não dá pra fazer muitos detalhes, então, por isso que eu tô fazendo assim. Quando a representação dele for maior, então a gente tem como fazer com várias cores a representação das folhas da palmeira e tal, então é bem interessante. Assim não fica tão legal, mas igual dá um tchan ali, né? Sempre ter essas palmeiras aqui na nossa representação. Aí agora eu teria que usar, na verdade, eu tenho que usar nanquim, mas tem que esperar secar. Vamos ver. Deixa eu ver se essa outra caneta que eu tenho aqui, ela pode ser melhor um pouquinho agora. Não, eu teria que esperar mesmo para fazer essa representação. Essa aqui deu mais certo. E assim ficou então a representação do meu desenho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima então.